jogos. E se a gente olha para os últimos 5 jogos do Palmeiras, apenas 1 gol sofrido e, consequentemente, 5 vitórias. A que você atribui essa melhora, principalmente da questão defensiva do Palmeiras nesses últimos jogos? Obrigado. Muito rápido, vocês sabem que nós tivemos, vou voltar a repetir, mas vocês têm que entender isso. Tivemos muitas lesões no mês de junho, ou julho e agosto. Bastam ver o elenco ou o 11 que iniciou, sobretudo nos jogos decisivos, quer no Flamengo, quer no Botafogo. E tivemos problemas na zaga e nas laterais. E nós tivemos que depois continuar a treinar, melhorar os nossos jogadores, e quando os jogadores depois começam a ficar bem, todos na máxima energia, na máxima força, é normal que os nossos processos melhorem, mas o futebol é assim mesmo. O futebol é ou neste caso as épocas são longas e às vezes também é preciso ter sorte, e a ter sorte é não ter lesões, e nós nesses períodos tivemos lesões, e é normal que nós não tivéssemos sido tão sólidos como estamos a ser agora. Abel, muito se fala no futebol de tática, de técnica, de parte física, dos mapas de calor, tudo isso, mas futebol é jogado com a cabeça, o mental é muito importante. Acho que o Cruyff, eu posso estar enganado, mas acho que o Cruyff uma vez falou, futebol se joga com os pés, mas na verdade se joga com a cabeça. E o teu time tem um mental muito forte, é um negócio impressionante desde que você chegou aqui, tanto no jogo, quando a coisa está dando errado, como na temporada. E eu queria que você falasse dessa questão psicológica. O Palmeiras vem de 2 eliminações pesadas, retomou, já são 6 vitórias, muito forte na briga pelo título. A pergunta que eu faço é, mas foram eliminações pesadas, mas a atitude dos meus jogadores não teve lá? O esforço... Não, foram pesadas, que eu digo, pela importância do campeonato, mas o Palmeiras reverteu, inclusive, e por um triz não avançou. É isso que eu estou a dizer. E isso pode ser um baque emocional também. O baque só tem que ser emocional quando nós não nos esforçamos, seja no futebol, seja na nossa vida. Isso tem que ser baque. Mas quando eu sei que o futebol, ao contrário daquilo que alguns pensam, tem vitória, tem derrota e tem empate. Alguns acham que o futebol só se ganha no futebol. Não se ganha. No futebol também se perde e é preciso saber se perder. E a forma com que se perde. Por isso é que eu pergunto, a atitude do Palmeiras esteve lá mesmo nessas derrotas? O Palmeiras lutou... É só isso que eu cobro dos meus jogadores. Eu não cobro mais nada deles. E é por isso que tu disseste muito bem, e os meus jogadores são incríveis nisso. Por isso é que eu já disse várias vezes, mesmo em eliminações, que tenho um orgulho tremendo neles. Sabem porquê? Porque eles não desistem. Não desistem. E é por isso que eu tenho a certeza que os nossos torcedores, que ainda hoje vieram aqui ver, obrigado a eles pelo carinho, pelo apoio, pela força. Mesmo os torcedores mais difíceis, mesmo os torcedores mais amendoins, se vergam e aplaudem estes jogadores, porque sabem que entregam tudo. Eu digo-lhes muitas vezes isso. Gosto muito que os nossos torcedores, os que têm melhor condição financeira, os que têm pior condição financeira, que é possível. Tudo é possível na nossa vida quando nós acreditamos até ao fim. E lutamos, e treinamos, e nos esforçamos. E é isto que os nossos torcedores veem na nossa equipa. Independentemente, sim, às vezes vamos perder, eu também disse isso. Eu nunca prometi títulos, não posso prometer. O que posso prometer é atitude. Atitude, jogar para ganhar, jogar sempre até ao fim pelo melhor resultado. Umas vezes ele vai acontecer, outras não. Mas acho que aqui, sinceramente, somos todos de acordo que os meus jogadores são incríveis. E isso aí, independentemente se vamos ganhar ou não, mas é isso que eu lhes peço a eles, é isso que eu me cobro a mim e é isso que eu cobro aos meus jogadores, que a cada momento deem o melhor que puderem. E é certo, nós passamos um julho e agosto difícil, mas mesmo aí com lesões, com o lateral esquerdo lesionou-se, os nossos 2 zagueiros lesionaram-se, um de cada vez. Jogadores que não estavam no seu melhor momento de forma, como eu já vos disse, é muito difícil aqui no Brasil manter o sarrafo sempre alto, mas fomos sempre encontrando soluções enquanto equipa e a prova disso é o jogo de hoje. Abel, boa noite. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, eu gosto muito sempre de falar sobre a questão psicológica do futebol. E quando a gente olha justamente para o que você preza como trabalho, a gente sempre ouve muito a questão da gestão do ser humano, a gestão do grupo. E hoje nós pudemos presenciar uma noite que pareceu diferente e especial em relação a um cara que passou por um ano muito complicado, que é o Dudu.
E a gente viu, não só no momento em que acontece o gol, a celebração que todos os jogadores fizeram, não só com o Veiga, mas com ele, e no apito final também, ele foi muito celebrado, muito comemorado, inclusive, tenho quase certeza que vi você atravessar o gramado para dar um abraço nele. Queria entender o que significou essa noite, você como um líder, ver o Dudu ser decisivo novamente depois de tanto tempo, passando por tudo que passou em termos físicos e mentais da lesão, e também depois com o episódio em que ele quase deixa o Palmeiras. Olha, ele merece porque ele trabalha muito, ele sabe o quanto difícil os jogadores... Eu deixei de jogar futebol por uma lesão destas, só que eu sei que vocês às vezes... De uma coisa aos torcedores, e a nossa equipa sabe, todas as minhas decisões é sempre a pensar naquilo que é o melhor para a equipa. Se me perguntares, o Dudu está pronto para jogar 90 minutos? Não está. Mas se ele nos ajudar como ajudou hoje, é espetacular. Foi preciso irmos à procura do resultado, foi preciso um desequilibrador, ele entrou, fez aquilo que sabe fazer, dribles, e ajudou-nos. Eu disse isso na roda, sim, fui abraçá-lo, eu não... Todos eles são jogadores do clube e ninguém vai apagar a história que ele tem no clube. Ninguém. Ninguém. E vocês sabem que também os números dizem isso, foi um jogador que jogou comigo imensamente, mas nós precisamos de rendimento, nós precisamos de ritmo, nós precisamos de intensidade. E eu sei o quanto o Dudu nos pode dar agora. E foi preciso hoje, ele entrou, merece, trabalha muito. Às vezes nós acabamos os treinos, ele fica sempre lá a fazer o trabalho dele suplementar, porque sabe que tem que o fazer. Este tipo de lesões é uma coisa que te vai obrigar para a vida inteira a fazer pré-treino e pós-treino, e ele está-se a adaptar. Estamos a falar numa lesão que é muito grave, ainda para mais na idade que ele tem. Uma coisa é ter uma lesão, como teve, por exemplo, o Figueiredo, que está connosco, tem 18 anos, já rompeu os 2 ligamentos, da direita e da esquerda. Outra coisa é ter aos 30, aos 31, como foi o meu caso, e o meu não deu para recuperar. Mas muito feliz por ele, por isso, porque ele tem o carinho da Comissão Técnica, ele tem o carinho do grupo de trabalho, e mais do que eu falar, é nós olharmos para as atitudes e para os gestos de todo o grupo de trabalho. Isso para mim é que é o mais importante, e como eu sempre vos disse, e vou voltar a referir, todos somos um, todos somos um, todos somos um. Abel, boa noite. Pedro Augusto, da Rádio Dimensão Esportiva. Parabéns pela vitória. Eu gostaria de falar sobre o Veiga. Ele foi o autor de 2 gols hoje e vem desempenhando numa função diferente. Ele vem atuando numa função diferente ali como um ponta-direita, um falso ponta. Às vezes ele caminha por dentro também. No ano que ele tem oscilado um pouco. Vem variando de ótimas atuações nem tão boas assim. Como que é o trabalho para manter o atleta com a confiança em alta? Mesmo que ele tenha que desempenhar numa função diferente como ele tem feito agora com a lesão do Estevão. Não. Primeiro é nós todos entendermos que os jogadores não são máquinas. A gente olha para um jogador e o jogador é sempre obrigado a render o máximo. Vai haver momentos, ninguém consegue estar a top, ninguém. Nem o Messi, nem o Ronaldo, nem o Neymar, nem o Guardiola, ninguém. E quando não está, por isso é que nós temos um elenco com 24 jogadores, que é para quando um jogador não está bem, não tem problema nenhum. Sai, dá a vez ao outro, como foi o caso. O Veiga não estava bem, tive conversas com ele e nós não podemos... E eu, se calhar, insisti mais vezes que aquilo que se calhar era necessário, podia ter... Porque o pôr o jogador de fora não é castigar o jogador. Pôr o jogador de fora é entender que às vezes é preciso ficar de fora para ganhar novas energias, para ganhar novos... Às vezes até para ficar chateado com o treinador. Eu já vos disse isso. Eu não quero que os jogadores, quando ficam de fora, fiquem satisfeitos. Eu não gosto de ver jogadores satisfeitos quando não jogam, porque quando o jogador não joga e fica satisfeito é porque está acomodado, e quando o jogador está acomodado temos que o trocar. Eu não gosto de ver jogadores acomodados. Agora gosto de ver jogadores que respeitem as decisões do treinador e quando for chamados outra vez, que deem uma resposta de acordo com o nível que eles têm. E foi isso que ele fez, não só de hoje, e por isso que também já vos falei mais que uma vez, é fundamental uma equipa, um elenco ter bons jogadores, porque antes da competição ser contra o nosso adversário, ela é primeiro contra mim mesmo e contra os colegas de equipa. 2 laterais direitos a lutar pela posição de lateral direito, 2 centroavantes a lutar pela posição de centroavante, e assim é que nós fortalecemos o espírito competitivo da nossa equipa, sem nunca pôr em causa aquilo que são
os nossos valores. O respeito uns pelos outros, e eles sabem quais são os critérios de escolha do treinador. Rendimento, comportamento e estratégia. Eles sabem. E, portanto, fico feliz também por ter voltado, por nos ter ajudado. Já nos ajudou no último jogo, fez uma excelente partida, fez ali uma bela dupla com o GI. Como eu vos disse, eu acho que hoje a grande mensagem que eu gostava de passar, para além daquela que trago aqui ao peito, não é? Que o Setembro Amarelo não devia ser só em setembro, devemos prolongá-lo por todos os anos, estarmos atentos e cuidarmos todos uns dos outros, porque nós não sabemos o que vai dentro da cabeça de cada um, e a vida vale a pena, a vida vale mesmo a pena. Assim nós entendemos isso, assim nós pensemos que tudo vai correr bem e eu te protejo. Portanto, mais do que tudo, para além desta mensagem que eu vos queria dizer, que é essa que trago aqui ao peito, é a mensagem de hoje também para os nossos jogadores e para os nossos torcedores. Os meus jogadores hoje foram incríveis e os nossos torcedores hoje foram absolutamente extraordinários, e a todos eles, sem exceção, o meu muito obrigado. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Palmeiras vai completar agora 10 meses em que todos os jogos, pelo menos um jogador formado nas categorias de base do clube inicia entre os titulares nesta temporada. Hoje o Fabinho teve a oportunidade de começar entre os 11. Queria que você falasse sobre a dinâmica que ele te entregou, porque o Zé Rafael e o Richard Rios são dois jogadores que podemos considerar um todo-campista, esses dois atletas, né, que já tiveram a oportunidade de jogar em várias outras funções, além da que eles vêm desempenhando nos últimos jogos. Como que o Fabinho se encaixou nessa dinâmica no jogo de hoje e o que ele pode acrescentar no jogo do Palmeiras, que Richard Rios e Zé Rafael têm características diferentes ao Fabinho? Olha, já há muito tempo que estamos a preparar a próxima época e ele é um dos jogadores que eu não abdico. Porque ele já trabalha connosco desde quando chegamos, não é de hoje. Ele trabalha connosco, nós vamos fazer mais ou menos 4 anos que estamos a trabalhar juntos, e o Fabinho faz parte deste núcleo que sempre fizemos, de jogadores que vêm treinar connosco de forma regular, né? Nós não dizemos tudo o que fazemos, mas eu achei, houve uma determinada altura que diziam que o treinador não gostava da base. Quer dizer, basta olhar para o histórico desta comissão técnica, não é de hoje, é do tempo do Braga, foi o tempo do PAOK, e aqui ainda mais pelas vendas que se fazem, não é? Claro que é um trabalho de base que é muito bem feito por todos os treinadores, pelo seu diretor, mas é preciso coragem para estar numa equipa que luta por títulos, e nós estamos a meter o Vítor em jogos decisivos, estarmos a meter e quando o Luá saiu, nós não contratámos ninguém. Se calhar se fosse noutro clube qualquer, outro treinador qualquer ia pedir um jogador experiente, mas nós sabemos qual é este tripé: Lela, treinador e o Barros. Sabemos muito bem aquilo que queremos para o clube, e a aposta na formação é algo que nós fazemos de forma pensada, gradual. Sabemos tudo o que se passa na formação pelo Castanheira. E por falar em Castanheira, acho que ele hoje merece os parabéns, porque a primeiro golo é absolutamente extraordinário. E eu já lhe estava a dizer: já não fazemos golo à bola parada há muito tempo, o que é que se passa, não é? E todos nós temos às vezes que ser desafiados, e acho que ele hoje nos presenteou com uma bela jogada de bola parada, e a equipa foi capaz de a fazer de forma brilhante, que deu o primeiro penalti. Mas como te disse, o Fabinho é um jogador certinho, é um jogador consistente, é um jogador que nos pode jogar a 5 e a 8, é um jogador que entende o jogo, um jogador que tem fluidez de jogo, como eu te disse, é um jogador que nós contamos, que eu conto, quer seja para jogar quando for preciso, quer seja para estar no banco para entrar quando for preciso, porque agora não, felizmente ou infelizmente temos jogos só de semana a semana, mas há uns tempos atrás nós tínhamos muitos jogos. Portanto é um jogador que nos acrescenta e dá soluções a este meio campo, e tem sido um jogador extremamente consistente sempre que tem sido usado, e isso é extremamente gratificante para nós. E como eu te disse, quando fizemos a planificação da próxima época, é daqueles jogadores que nós queremos muito contar com ele. Abel, o último técnico tricampeão, o Muricy, falou que o terceiro título era o mais difícil. Queria saber a sua opinião, o que você acha disso, porque o ano passado chegou a estar 14 pontos, e por quê?
Olha, não sei se vai ser difícil porque eu nunca ganhei 3 vezes. É uma bela pergunta, mas eu vou continuar a dizer o que vos disse há algum tempo. É um jogo de cada vez, jogo a jogo. Temos realmente... o nosso calendário é duro, é difícil, mas um de cada vez. Nós não vamos jogar todos ao mesmo tempo. Treinar bem durante a semana, preparar-nos bem durante a semana, desfrutar da vida. Como eu vos disse, tenho mais tempo para desfrutar da vida, para conhecer novos amigos, para ir a novos restaurantes, coisa que eu nunca tinha ido ou poucas vezes saí aqui em São Paulo. Estou a começar a conhecer São Paulo, e isso pode ser perigoso, porque é uma cidade maravilhosa, em família, claro, com as minhas filhas e com a minha mulher, na hora certa, porque elas nos outros dias têm escola e eu não facilito também nisso. O que eu faço com os meus jogadores, eu partilho muito daquilo que se passa em minha casa. O que eu faço com os meus jogadores, a exigência que eu tenho com eles, eu procuro meter essa exigência também nas minhas filhas. As notas nas escolas delas são de 0 a 7, às vezes chega com 6. Então, pai, é bom, mas ainda pode chegar aos 7, né? Porque eu acho que a vida, ela não vai ser só rosas, né? A nossa vida, mesmo, seja em que profissão for, ela cria-nos desafios, ela vai-nos criar obstáculos. E realmente o que faz a diferença, eu sei que as pessoas só olham para nós, para os momentos de sucesso, olham para o Abel agora, mas vocês não sabem o que é que eu tive que abdicar para chegar aqui. E é isso que eu procuro falar com os meus jogadores, falar com vocês quando tenham oportunidade, que é possível. E eu digo-vos isto, já disse isto publicamente, eu vou-vos dizer, eu com 27 anos eu não conseguia falar em público. Se eu consigo, todos conseguem. E eu com 27 anos, e não foi assim, já foi há algum tempo, eu com 27 anos eu tinha medo de falar em público. Ai, como é que tu conseguiste? Como é que eu fui? Técnicas, estudar, tirar cursos, pôr-me... As primeiras vezes eu tremia e suava por todo lado. Tinha que apertar os pés para depois tentar relaxar para ver se conseguia falar. Se dissesse com 27 anos que eu um dia ia conseguir falar para uma plateia, seja de 10 pessoas ou de 50, eu dizia, não consigo, é impossível. Por isso eu vos digo muitas vezes que os nossos maiores limites somos nós mesmos. Somos nós que pomos entraves ao nosso futuro. Eu sou do interior, não consigo. Mas porquê que não há de conseguir? Porquê que não pode vir a São Paulo? Porquê que não pode triunfar em São Paulo? Porquê? Porquê que eu hei de pensar pequeno? Os pensamentos ainda não se pagam ainda não há imposto para pensar positivo, para pensar grande, eu consigo, tudo vai correr bem, eu te protejo. Porquê que eu não hei de pensar assim? E portanto eu acho que a vida é maravilhosa por isso, vale a pena vivê-la, cuidarmos todos uns dos outros. Futebol, também já vos disse, é a coisa mais importante das menos importantes, e vocês aqui são realmente apaixonados pelo futebol. Não me desculpem se eu digo isto, eu acho que é demasiado, é too much, mas entendo, mas é isso, é viver a nossa vida, e quando for para jogar futebol e treinar, dar o nosso melhor como sempre fazemos, e os meus jogadores, mais uma vez digo, são incríveis, os nossos torcedores também. Magnífico jogo, magnífica festa, lutar até ao fim, e fomos presenteados pela nossa qualidade. Podíamos ter matado o jogo mais cedo, e o futebol é isto. Segunda parte, o nosso adversário, primeira bola, 1-1, tivemos transições para fazer o segundo, não conseguimos, e podíamos ter chegado ao final do jogo com 1-1, e chegámos ao final com sabor de... Mas fizemos tudo o que tínhamos que fazer para virar, e conseguimos sair daqui com 3 pontos, que era o mais importante. Abel, boa noite. Queria ouvir sua opinião sobre o primeiro pênalti marcado a favor do Palmeiras. O segundo me pareceu muito mais claro em cima do Dudu, e eu tenho visto algumas opiniões diferentes em relação ao primeiro pênalti. Se a carga do Igor Gomes foi suficiente para derrubar o Maurício, e como a gente sempre te ouve em lances polêmicos, na maioria das vezes contra o Palmeiras, né? Agora a favor no pênalti marcado. Eu queria ver se você já reviu o lance, se você concordou com a marcação. Olha, eu preferia que o golo tivesse sido sem penalti, não é? Sem penalti, porque ele ia em direção ao golo para fazer penalti. Portanto, se o árbitro marcou é porque é penalti. Eu ainda não vi o lance. Eu, por exemplo, não percebi porque é que o primeiro golo foi anulado. Deu? Então vocês viram o golo do Arsenal contra o City? Viram? Então vocês podem responder. E foi o que eu disse ao Bandeirinha. Para mim não é falta nenhuma. Mas não pode tocar no guarda-redes. Mas espera aí, não pode tocar no guarda-redes porquê? Vejam o golo que o Arsenal fez no City, de canto.
Não estavam um a obstruir o goleiro, estavam 3 ou 4 e ninguém marcou falta. A mim ensinaram-me uma coisa. A melhor forma de elogio, muitas vezes, é nós imitarmos ou copiarmos os melhores. É a forma mais elevada de elogio, é imitarmos ou seguirmos os melhores. Eu faço isso. Eu gosto de saber o que fazem os melhores e adaptar-me ao meu contexto. Foi exatamente isso que eu disse ao bandeirinha que estava comigo. Depois, se tiver tempo, veja o golo que o Arsenal fez ao City e se marcaram falta. Está bem? Abel, André Galassi do nosso palestra. Queria falar sobre como você tem trabalhado a questão mental dos atletas, como de caras campeões como Zé, Dudu e Veiga, que foram para o banco de reservas e deram a vaga para outros jogadores. E mesmo assim se mantiveram em bom nível para entrar e voltar a decidir. Queria que você falasse sobre esse dia a dia com o ser humano que vai muito além do jogador. Olha, posso-vos dizer o que é que eu fiz? Como nós agora todos temos mais tempo, convidei-os a ver o Divertidamente 1 e o Divertidamente 2, para pegar nas namoradas ou na família e ver ao cinema. Se conseguem perceber as emoções que nós temos dentro de nós. E qual é aquela que nos interessa ativar em determinados momentos. Há momentos em que me interessa chegar aqui à imprensa e criar conflito. Há outros momentos que não me interessa. Nós podemos jogar com as nossas emoções. Eu posso querer chamar a atenção a mim, para deixar os meus jogadores em paz, ou ressaltar os meus jogadores como eu faço hoje. Portanto, a melhor forma que eu tenho de trabalhar com eles é dizer, todos nós temos um capeta e um anjinho, um daqui e outro daqui. E depois tu, qual é que queres dar ouvidos? Ao capeta, que diz, vai, faz. Ou o outro diz, não vais, não faças. Isso não é ético. Não é isso. Isso não é ético. Isso não tem a ver com os teus valores. Mas há sempre aqui o capeta a dizer, não vai, puxa, é bom, pai, vale a pena tentar. Né? É quem é que eu dou ouvidos. Eu falo o que eu estou a falar, é quem é que eu dou ouvidos. No jogo é igual. É quem é que eu dou ouvidos. Aquele que diz, não jogas nada, és fraco, hoje o jogo está-te a correr mal. Porquê é que eu não aciono o anjinho e dizer, não, tu és bom, vamos, a próxima jogada é melhor, siga, vou ter mais uma oportunidade para fazer um golo. Qual é que eu aciono? Porque todos nós, eu não sei se se passa com vocês, comigo, passa-se. A minha família está sempre a dizer, ele é maluco, ele vai ali sozinho, vai falar com ele. Eu falo muito comigo. Eu tenho a minha voz interior. E o que é que ela fala comigo? Sabem, isto está aqui. Quando nós estamos com os nossos pensamentos sozinhos, o que é que eu digo a mim mesmo? Eu tenho que falar para mim como peço a falar para a pessoa que eu mais amo. Ninguém me pode amar mais do que eu mesmo. Ninguém. E aí eu tenho que falar para mim mesmo como se peço a falar para a pessoa que eu mais amo. Tu és bom, vai, tu consegues. Mais um bocadinho de esforço. Hoje não deu, amanhã vai dar. Tem tudo a ver com isso. E depois não pensar muito o que é que vai acontecer depois. A tal ansiedade que vem agora no Divertidamente 2, que é a nova emoção. Está sempre a pensar o que é que vai acontecer. Será que eu vou conseguir? Calma. Vivam o aqui e o agora. Falo-vos muitas vezes. Aqui e agora. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Aqui e agora. E é isto que eu falo com os meus jogadores. Coisas simples para eles entenderem. Que todos nós conseguimos entender agora qual é que eu quero ativar. A minha atenção vai para onde vão os meus pensamentos. Estes pensamentos servem-me ou não? O que eu estou a pensar ajuda-me ou não? E uma coisa eu tenho a certeza, eu se disser eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou tirar o meu curso de inglês, eu não vou ser jornalista, eu não vou ser jogador, aí eu tenho a certeza absoluta que tu não vais ser. Aí eu dou-te 100% de garantia que tu não vais ser. Agora se disseres, vamos, eu consigo, vai dar, vou tentar. Aí as possibilidades abrem-se. Mas todos vão conseguir? Não todos vão conseguir. Mas muitos vão conseguir. E se tu pensares assim, a probabilidade de tu conseguires... Agora, se eu pensar ao contrário, não consigo, sou fraco, sou feio, ninguém gosta de mim, está chuva, está sol, está sempre tudo mal. Eu chamo isso os nuvens negras. Sabem aquelas pessoas que dizem vocês, nuvem negra, eu não gosto dessas pessoas. Não gosto de ter nuvens negras à minha volta, não gosto. O que eu faço? Ou eu as consigo transformar, ou quando eu não consigo transformar, sabe o que é que eu faço? Tiro de lado. Eu não gosto de ter pessoas negativas comigo. Eu não gosto de ter pessoas que pensam negativo comigo. Sabem as energias? Eu acredito muito nas energias positivas. E perco na mesma, e chateio-me na mesma em casa, e tenho os meus problemas. Eu sou igual a todos vocês. A única diferença é que sou treinador de Palmeiras.
O resto, sou de carne e osso, tenho medos, tenho inseguranças e escolho a quem é que eu quero dar ouvidos. Ao capeta, que está sempre aqui a azucrinar-me a cabeça, e aqui em São Paulo, vocês sabem como é que é, sempre, calma, vou ouvir os meus valores, aquilo que me interessa, aquilo que me vai ajudar. E é assim que eu me preparo mentalmente para a vida, por isso é que eu formo homens que sejam bons jogadores e para aquilo que é a nossa vida profissional, está bem? Fiquem... Não, isso aí eu só tenho um de um lado e outro do outro. Está bem? Fiquem bem.